Olá pessoal, professor Tiago de Geografia falando. Como tem passado? Espero que estejam bem e com pique para mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje conversaremos sobre aspectos demográficos dos povos da Oceania e depois adentraremos um assunto bastante atual e que nos ajuda a compreender os aspectos de algumas crises globais, as correntes migratórias na Europa, Ásia e Oceania. Sabendo um pouco mais sobre essas populações e os processos de migrações, desvendaremos padrões de migrações na Europa, Ásia e Oceania, que nos ajudarão a compreender os fluxos mundiais de pessoas e suas principais causas e consequências. Tudo a ver com a situação do mundo atual, não é? Então vamos lá! Depois de termos conversado sobre os aspectos demográficos do continente mais populoso do mundo, a Ásia, nós vamos descobrir mais sobre populações na Oceania, ou ainda sobre os povos oceânicos. Essa denominação, povos oceânicos, que inicialmente pode soar um pouco inusitada, tem tudo a ver com o fato de que a população que vive nesse continente tem forte ligação com o mar. Veja, por exemplo, o mapa da página 38 do livro de Geografia. Você provavelmente deve ter ouvido falar dos países Austrália e Nova Zelândia. E talvez até já tenha se confundido a respeito desses nomes, não é? Procure esses países no mapa da Oceania. É possível que nós já ouvimos falar sobre muitos desses países porque seus indicadores sociais os colocam entre os países com melhor padrão de vida para a sua população. Mas veja, existem diversos outros países que compõem nossa área de análise. O nome dos países estão em caixa alta, letra maiúscula, e as capitais desses países estão simbolizadas por estrelas. Além disso, as principais cidades, aquelas com maior população, estão indicadas com um ponto preto. Este mapa fica mais interessante se compararmos com o que vimos na Ásia. Mas não precisamos ir tão longe na comparação. Se compararmos com a realidade mais próximas, veremos que toda a população da Oceania soma aproximadamente 40 milhões de pessoas, número que é menor que a população que vive apenas no estado de São Paulo, aqui no Brasil. Assim fica mais fácil ver que a Oceania é o continente menos populoso e menos povoado do mundo. Agora, se observarmos a página 39, veremos um outro mapa, denominado Oceania Densidade Demográfica 2015. Neste mapa é possível observar a densidade demográfica nos países desse continente. Veremos que a Austrália, apesar de ter a maior população absoluta, cerca de 25 milhões de habitantes, tem uma população relativamente baixa, com menos de 3 habitantes por quilômetro quadrado. O país com maior população relativa é Nauru, um pequeno país a leste da Papua Nova Guiné. Você consegue encontrá-lo? Agora, ainda nessa página e com base no que você observa neste mapa, resolva os exercícios da seção Cartografar. Esses exercícios vão ajudar a desenvolver algumas habilidades cartográficas e fixar algumas informações importantes sobre o continente. Pause o vídeo, resolva os exercícios e depois volte ao vídeo para terminar a aula, beleza? Como dissemos anteriormente, os países mais conhecidos desse continente são a Austrália e Nova Zelândia. Os bons índices de qualidade de vida desses países têm relação muito próxima com aspectos socioeconômicos. Na página 40, vocês podem observar a pirâmide etária desses países. Ao topo, observamos a expectativa de vida elevada. Na base, observamos a baixa taxa de mortalidade. E, por fim, no corpo da pirâmide ou na parte central, observamos uma faixa larga de adultos, ou seja, de população economicamente ativa. Somente na Austrália vive mais da metade da população da Oceania. A conhecida cidade de Sydney é o principal centro urbano do país, com mais de 5 milhões de habitantes. Mas não se confunda, a capital da Austrália é Canberra e tem menos de 500 mil de habitantes. Já na Nova Zelândia, Auckland é o principal centro urbano. Vocês podem observar uma imagem dessa cidade na página 41 do seu livro. A capital desse país, Wellington, é a segunda maior cidade em número de habitantes, seguida por Hamilton. Apesar de ter a maior população da Oceania, por dimensões continentais, a Austrália possui uma população relativamente baixa. Essa população se concentra nas áreas litorâneas mais urbanizadas, principalmente a leste, sul e sudeste, mas também ao sudoeste,
como na conhecida cidade de Perth. Outro fator que contribui para a baixa densidade demográfica no interior da Austrália é referente aos aspectos naturais desse país. Nesse interior, denominado Outback, existe um grande deserto, com aspectos que podem ser observados na imagem das proximidades de Alice Springs, no centro da Austrália. Ainda na página 41, o que dificulta o desenvolvimento da vida urbana como conhecemos. Agora pause o vídeo para realizar os exercícios da seção Atividades. Ao final desta página, eles te ajudarão a criar conexões entre os diferentes conteúdos estudados até aqui. Retorne ao vídeo quando finalizar as atividades. Continuando nossa conversa sobre a Oceania, veremos que o modo de vida urbano e ocidental que conhecemos e que a maioria de nós vive não é o único nesse continente. Você já ouviu falar em aborígenes, papuas e maoris? A partir de agora, vamos descobrir mais sobre esses povos. Nós já escutamos que a Oceania também é conhecida como Novíssimo Continente. Essa denominação decorre do fato de que a colonização dos territórios desse continente ocorreu em períodos mais recentes, principalmente a partir do século XIX. Assim como em outros locais, antes da colonização, as ilhas do continente e mesmo a Austrália já eram habitadas havia muitos anos por povos nativos, e nós vamos destacar 3 deles: os aborígenes australianos, os papuas na Nova Guiné e os maoris na Nova Zelândia. Ao estudarmos os maoris no território que atualmente corresponde à Nova Zelândia, podemos visualizar como o processo de colonização ocorreu em função da dizimação e perda de territórios dos povos originários nesse continente. Na página 43, observamos como exemplo o mapa Maoris, perdas territoriais na ilha norte da Nova Zelândia, entre 1860 e 2000. Esse mapa ilustra muito bem a perda de territórios dos povos nativos, típica dos processos de colonização europeia. Ao perder territórios, não apenas a massa populacional de um povo sofre decréscimo, também a cultura, constituída entre outros por idioma, hábitos alimentares, música, ritos, sofre processo de supressão. O Maori, por exemplo, é um idioma do povo de mesmo nome, que é uma das línguas austronésias que englobam uma região que vai do Sudeste Asiático até grande parte das ilhas da Oceania. Assim como os papuas do atual território da Nova Guiné, os maoris eram agricultores. É possível que a fartura alimentar provinda da habilidade com a agricultura tenha favorecido para que os maoris se destacassem também como guerreiros. Uma das tradições maoris, por exemplo, é a dança haka, H-A-K-A. Você já deve ter visto vídeos que reproduzem essa dança de guerra. Se não, pode usar parte do seu tempo para descobrir mais sobre esse aspecto cultural após esse vídeo. Observando a imagem da página 42, vemos outro aspecto cultural de alguns povos originários, a pintura corporal. Esta imagem em específico trata dos papuas, que, como dissemos anteriormente, também se desenvolveram sobre um substancioso sistema de agricultura. Há semelhanças e diferença entre papuas e os aborígenes. É possível que as semelhanças decorram de que esses povos possuem ancestrais comuns, grupos que migraram do continente asiático há cerca de 40 mil anos. Porém, as diferenças climáticas de seus territórios possivelmente colaboraram para que os papuas, tendo desenvolvido a agricultura em clima quente e úmido, conseguissem resistir como sociedade por mais tempo e com maior contingente populacional. Os aborígenes, que habitavam a região seca do Outback australiano, se mantiveram como caçadores e coletores por milênio. Pause esse vídeo por um momento para acessar a realidade aumentada da página 42. Você descobrirá mais sobre esse povo. Você sabia, por exemplo, que o bumerangue foi inventado por eles? Volte a este vídeo após a análise do RA, mas aproveite o tempo em casa e anote aí para ler e desenvolver após este vídeo. A seção Olhar Geográfico na página 43, que fala justamente sobre o instrumento de caça dos aborígenes que se tornou atualmente objeto de prática esportiva e de diversão. Aproveite e anote como tarefa a ser realizada após o vídeo a realização dos exercícios da seção Hora de Estudo na página 44.
Esses exercícios, além de auxiliarem na compreensão profunda do tema, vão ajudar bastante no desenvolvimento de suas habilidades referentes às análises e interpretação de imagens de satélite. Dentre diversas teorias sobre o desenvolvimento desses povos da Oceania, aceita-se que tenham chegado à região onde mais ou menos se encontram atualmente a partir de movimentos migratórios ocorridos desde o continente asiático e após entrar as ilhas da Oceania. Assume-se que estas ilhas eram ligadas por extensas faixas de terra, tal qual uma ponte entre a Austrália e seus vizinhos. Com as mudanças climáticas, essas faixas de terras foram inundadas, aproximando a situação natural desse continente ao que conhecemos na atualidade. A partir de agora, vamos continuar falando das correntes migratórias, porém vamos focar nos atuais fluxos populacionais na Europa, Ásia e Oceania. Estamos vivendo uma situação de isolamento social única na história da humanidade. Com as fronteiras entre os países sendo fechadas, estamos conseguindo visualizar melhor as consequências da impossibilidade de migração entre os diversos territórios do mundo. Grande parte das dificuldades que estamos vivendo decorre de que, até o atual momento, os fluxos migratórios marcavam o atual período histórico, e agora esses fluxos estão drasticamente diminuídos. Estamos observando e sentindo cada vez mais como as diferentes posturas dos países referente à migração pode afetar toda a população de um país. Assim, ao mesmo tempo que vocês têm recebido informações do mundo todo sobre isolamentos populacionais, essa aula vai tentar iluminar o aspecto oposto, a migração. Observando a imagem da página 45 de refugiados com destino à Alemanha em 2015, imagine que fatores podem levar grandes contingentes a sair temporária ou permanentemente de um país. Imagine que benefícios uma nação pode obter com a vinda de pessoas de outros países. Que desafio podemos enfrentar? Hoje mesmo, devido à situação da denominada pandemia, milhares de pessoas têm encontrado dificuldades de se deslocar, inclusive para seus próprios países de origem. Vamos aproveitar dessa reflexão e tentar conhecer mais sobre as diversas dificuldades enfrentadas por migrantes na atualidade? Se desde antes da pandemia, até mesmo turistas têm passado por situações restritivas como problemas com concessão de vistos de entrada, imagine os desafios de populações que migram buscando melhores ou básicas condições de vida. Para iniciar seu aprofundamento na temática, realize a atividade proposta pela seção Olhar Geográfico, na página 46 do seu livro de Geografia. Após realizar a atividade, retorne a esse vídeo. O termo migração corresponde ao fenômeno de deslocamento populacional de um indivíduo ou grupo, seja de entrada, seja de saída de um território. Veja na página 47 o mapa Fluxos Migratórios Internacionais 2010-2015. Identifique neste mapa mundial, em projeção de Filler, os continentes que estamos estudando. Enquanto tenta identificar os continentes, saiba que esse tipo de projeção é uma forma de representar o espaço mundial a partir da projeção de um mapa do mundo na superfície de um poliedro. Algumas principais regiões de fluxo migratório estão denominadas no próprio mapa: América Latina, América do Norte, Europa, Europa Oriental e Ásia Central, Oceania, África, Oriente Médio, Índia e Irã. Observe a região de onde sai o maior fluxo populacional da Ásia. Observe também a quantidade de fluxos migratórios em direção à Europa. Olhando atentamente, compare a quantidade de fluxos que chegam e que saem da Oceania. Separe um tempo de sua semana para realizar, com base neste mapa, a seção Cartografar, da página 48. Aproveitando que estamos analisando o mapa, que é um gênero textual, vamos analisar outros, os gráficos. Na página 48 tem dois gráficos. No primeiro gráfico, denominado Número de Imigrantes Internacionais por Região de Destino, em milhões, entre 2000 e 2017, podemos ver que a Ásia tem sido o continente que mais abriga imigrantes, tendo em 2017 cerca de 80 milhões de imigrantes provindo de outros países. Ao analisar o gráfico abaixo, dos países que mais abrigam migrantes internacionais em 2017, vemos que, na Ásia, a Arábia Saudita, a Rússia e os Emirados Árabes são os países que mais abrigaram imigrantes internacionais.
Além desses países asiáticos, em 2017, os Estados Unidos abrigavam quase 50 milhões do total de 57,7 milhões de imigrantes no continente norte-americano, sendo o país que mais abriga migrantes internacionais atualmente. A respeito dos migrantes internacionais na Europa, segundo o continente em número de imigrantes, a Alemanha, o Reino Unido e a França são os 3 países onde mais se abrigavam migrantes internacionais em 2017. A comparação dos 2 gráficos nos mostra que países de maior nível de desenvolvimento econômico são os principais destinos dos imigrantes. Mas, como vocês devem perceber pelas informações nos principais noticiários, o cenário de migrações mundial tem sido marcado pela grande quantidade de pessoas que têm se deslocado de seus países não de forma espontânea, mas sim forçadas. Os motivos dessas migrações forçadas são vários: condições de vida muito precárias, guerras civis, perseguições religiosas, políticas, dentre outros. Algumas dessas situações de migrações correspondem à ação específica que a ONU, através da Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, trata através de legislação. A condição específica de refugiado, por exemplo, trata de pessoas que estão fora de seu país de origem por causa de perseguições religiosas, étnicas, políticas ou por manifestação de opinião, e também pessoas obrigadas a sair de seu país de origem por conta de conflitos armados, violências ou grave violação dos direitos humanos. Para saber mais sobre refugiados, leia com atenção o texto da seção Saiba Mais, na página 49. Também na página 49 há um QR Code que trata do assunto. Agora navegue por esse OED e escreva em seu caderno pelo menos 3 informações que te surpreenderam. Aproveite para contar para alguém de sua casa sobre esses fatos curiosos. Retorne este vídeo para finalizarmos a aula, beleza? Você consegue imaginar a dificuldade que essas pessoas passam para aceitar migrar de seu país de origem para um outro? Reflita sobre quais motivos te levariam a deixar tudo para trás e mudar-se para outro país, apenas com uma mala de pertences. É difícil imaginar quando não passamos por nada parecido, mas a fome, por exemplo, não é um problema pontual e específico de alguns países, mas sim um problema global. Na página 50, há imagens de monumentos que representam esses momentos de grande fome vividos em diferentes países, tanto em Dublin, na Irlanda, como em Kiev, na Ucrânia. Esses monumentos servem para atentar a essa situação extrema. As imagens servem para nos lembrar que, embora as situações atuais mais conhecidas sobre a fome nos remetam a um grande fluxo de deslocamento de indivíduos originários principalmente do Oriente Médio e Norte da África, isso não é uma exclusividade meramente regional. Na página 3 do seu material de apoio, há um mapa sobre a fome no mundo. Separe alguns minutos de seu dia para analisar o que esse mapa informa. Para finalizar essa aula, peço que realizem, com base na leitura atenta deste capítulo, as atividades presentes na página 51. Nas próximas aulas, continuaremos conversando sobre as correntes migratórias. Vamos ver os casos específicos da Europa, da Ásia e da Oceania, tentando compreender os principais aspectos e as tensões e os conflitos resultantes desses processos. Até logo!